Vamos lá? Em respeito à nossa pontualidade, a pontualidade dos presentes aqui, eu acho que vale a pena a gente já dar as boas-vindas para todos vocês. Eu vou fazer uma breve abertura aqui, na sequência já passo para o Gui. Tem o time da Long Vision aqui também nos assistindo, e ajudando aqui do back-office. Queria agradecer a todos vocês. E eu vou começar já dizendo que eu falei para o Gui, fazia tempo que eu não ficava nervoso antes de uma entrega, sabe por quê? Porque faz muito tempo que eu não venho para uma live ou para um momento online, digital, uma vez que o mundo parece que está voltando, né, para o presencial cada vez mais. Mas é muito legal ter esse canal aqui para poder se conectar com todos vocês e falar de algo tão importante que é liderança, ainda mais momento complexo onde as coisas mudaram. Estão mudando. Gui, uma vez escutei essa frase, né? O mundo mudou e bem na minha vez, né? O mundo mudou e bem na nossa vez. Mas, Gui, vou deixar para você aqui dar um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Bom dia oficialmente a todos. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, Edu, deu um frio na barriga. A gente fez muito isso na época que estávamos todos operando no modo online. Hoje é muito mais comum para nós estarmos presencialmente em sala, mas eu fico muito feliz de ver vocês, ver as câmeras abertas aqui, tanta gente interessada nesse tema tão crucial para a gente seguir o nosso propósito, né? Edu e time da Long Vision, a gente sempre fala aqui que o nosso propósito é ajudar pessoas e equipes a viverem com menos estresse, mais felicidade, para que a gente possa ter um mundo com mais compaixão. E a gente faz isso pessoa por pessoa, equipe por equipe, ajudando a dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, interagir melhor, se relacionar melhor, liderar melhor, ter melhores conflitos, melhores feedbacks e por aí vai, que é para a gente chegar em casa no fim do dia menos estressado, sem deixar de lado os resultados, né, Edu? Perfeito. Eu acho que esse é o grande tema dessa nossa live. Como é que a gente alia resultados sem perder a humanidade? A gente fala muito sobre isso, né? Mas trazendo um contexto do que a gente vai falar e talvez dando visibilidade para vocês, a gente vai começar aqui trazendo alguns insights, informações que eu acho que não vai ser novo, talvez para ninguém aqui, mas é sempre bom ressaltar em que momento que a gente está quando se fala de liderança. E depois a gente vai entrar numa parte que essa sim eu acho que vai ser novidade para todo mundo, que é o framework do Leader Long Vision. Isso que a gente quer apresentar para vocês também. Eu estou falando de vocês aqui de São Paulo, estou no iFood hoje, tenho uma agenda com o time do iFood, e o Diego Barreto, que é o CEO do iFood, ele fala, e eles falam muito aqui dentro sobre ambidestria, né? E a ambidestria aqui no contexto de como é que a gente olha para o longo prazo sem deixar de fazer o que você vai fazer a curto prazo. Eu vou pegar essa licença poética de usar a palavra ambidestria no contexto de liderança, como é que a gente entrega resultados. é, Sem perder a nossa humanidade na liderança. Então, é muito sobre isso que a gente vai falar. Gui, passo para você poder então fazer, às vezes, aqui começar a nossa apresentação. Boa. Se você é líder, se você convive com líderes, se você está num ambiente corporativo, você já deve ter notado que as coisas mudaram, mudam, e que as necessidades são outras, as exigências são outras, a maneira que os líderes e as líderes olham para os seus times vem sendo é, exigida cada vez mais a cada ano, né? Esse ano, especialmente, tem sido um ano com muita. Eu tenho ouvido muito de muitas empresas: olha, a gente entrou esse ano querendo buscar mais resultado, a pressão está maior, o ambiente está instável. É, e muitos líderes chegaram nesse lugar de liderar um time vindo de uma carreira técnica, encontram então um ambiente que é exigente nesse sentido, um ambiente em mudança, que está exigindo uma conexão maior dos líderes com seus liderados, sem ter nenhum manual de instruções. Como é que eu passo dessa jornada de um excelente técnico para ser um excelente líder? Como é que agora eu cuido de pessoas vindo de uma cadeira onde eu cuidava de. No meu caso, por exemplo, quando eu me tornei líder pela primeira vez, eu fazia impressoras. Como é que eu passo agora a cuidar de um time? Essa cadeira vem com desafios reais, vem com pessoas diferentes, vem com conflitos, conversas difíceis, feedbacks que às vezes você precisa dar e às vezes escutar, e muitas vezes o que a Várias, gente.
Vai, Várias gerações, Gui, juntos, né? Várias gerações trabalhando junto. várias gerações diferentes. Então, o que a gente tem notado no ambiente de liderança hoje em dia, no ambiente corporativo, em todas as empresas que a gente passa, os artigos que a gente lê, os reports que vêm das grandes consultorias, como Gallup, McKinsey, Harvard, está trazendo, se eu pudesse espremer bem toda essa informação toda, eu diria que está havendo uma exigência muito grande por um equilíbrio muito forte entre resultado, performance e humanidade. Como é que a gente consegue ser e formar lideranças que tomem decisões estratégicas, mas que atuem com inteligência emocional, que liderem seu time rumo a um resultado expressivo, às vezes até uma virada de resultado. Estou ouvindo muitas empresas dizendo: olha, viemos de um ano difícil, a gente vai precisar atuar diferente, o que nos trouxe até aqui não vai levar adiante. Então, como é que a gente move o time nessa direção com segurança psicológica? Como é que a gente alia performance à humanidade? Essa, na verdade, é a grande razão que nos levou a se aprofundar nesse tema e entender como é que a gente pode suportar, ajudar, formar líderes, construir uma liderança que de fato entregue resultados sem perder a humanidade no caminho. E a nossa convicção, pelo menos desde que eu estou na Long Vision, né, sempre foi outra, que essas coisas aqui vão caminhar juntas. Não é uma coisa ou outra, é alcançar o resultado através de uma liderança mais humana. E para não ser injusto, também vou trazer o outro lado aqui. A gente vê uma dificuldade dos líderes pesarem o outro lado da balança sem não passar totalmente para o outro lado da balança. Como é que a gente continua cuidando das pessoas sem deixar de entregar os resultados? Por isso que, para mim, a palavra aqui é o equilíbrio. Acho que a gente vai se centrar muito nesse tema aqui, né, Edu? Não tenha dúvida, eu acho que eu quero trazer uma reflexão para nós aqui, provavelmente muitos de vocês vão se conectar com isso. A gente vem de uma cultura de dominância e controle, né? De comando e controle, uma cultura de dominância. A gente olhar, né, a nossa evolução aqui como espécie. E a gente vê que hoje não tem mais espaço para uma liderança autoritária, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não motiva, isso não engaja, isso não traz resultado. Isso traz burnout, isso traz fuga de talento, isso traz uma série de coisas. E que vocês talvez até já vivenciaram nas empresas de vocês ou em outras empresas, né? Como é que a gente sai dessa cultura de comando e controle, a gente vai para uma cultura de inspiração e confiança e engajamento. Então, reforçando um pouco do que o Guilherme falou, né? Muitos dos líderes que vêm até nós falam: puxa, Eduardo, Guilherme, time Long Vision, tem aqui talentos que são excelentes tecnicamente, as pessoas são muito boas tecnicamente, foram promovidas por mérito, entregam resultado, claro que são comprometidos, mas mesmo assim eles sentem que eles estão aprendendo a liderar enquanto lideram, ou seja, estão trocando a roda com o pneu com o carro andando, né? E eu acho que o Guilherme tem uma história muito legal que ele contou para mim quando ele fez esse início dessa transição de carreira, né, Gui, saindo lá de um engenheiro de produtos, líder de uma equipe de produtos. Conta essa tua história das impressoras, que eu acho que ela é bem emblemática. Para mim, ela faz muito sentido com o que a gente vai trabalhar aqui. Passei na pele por isso, né? Um dia eu entrei na empresa, eu sou engenheiro de formação, trabalhava desenvolvendo produtos eletrônicos, sistemas de software. Minha vida era fazer impressoras. É, eu fui estagiário em 2006, ou seja, há 20 anos atrás. Podem começar a fazer as contas aí. E ali, com 2, 3 anos de carreira, trabalhando na bancada, desenvolvendo software embarcado, impressora que produzíamos milhares de impressoras por dia, produzindo equipamentos. Eu entrei um dia na sala do diretor, saí com uma cartinha na mão, falou: parabéns, agora você foi promovido, você é agora coordenador de pesquisa e desenvolvimento, você tem um time de engenheiros que você vai liderar. Eu liguei para minha mãe lá no interior do Paraná, obviamente, ela ficou super orgulhosa, né? Parabéns, filho, uma promoção, o salário é mais alto, você agora responde por uma equipe, né? Muito bacana tudo isso.
Mas no outro dia eu notei que os meus antigos pares, eu já não participava de todas as rodinhas de conversa, eu não sabia exatamente tudo o que estava acontecendo, e eles esperavam de mim algumas coisas que provavelmente eu não estava preparado para oferecer naquele momento. Direção, segurança, clareza, enfim, alguém que eles pudessem de fato confiar. Mas acho que o meu principal aprendizado ali como líder, principalmente bem no início, foi quando eu fazia impressoras, se eu fizesse direitinho, né, às vezes eu conseguia, todas elas faziam exatamente o que eu queria. E eu poderia produzir milhares delas iguaizinhas, e elas sempre iam fazer exatamente a mesma coisa. E com pessoas não era bem assim. As pessoas funcionavam de maneira diferente, tinham histórias diferentes, experiências diferentes, necessidades diferentes, e eu achava que elas funcionavam igual a mim, né? Tenho um perfil extrovertido, eu gosto de manter um ambiente feliz, alegre, e às vezes eu era muito complacente como líder em nome desse ambiente mais aberto, mais amigável. Às vezes eu passava uma informação e eu achava que aquilo estava muito claro, ou uma exigência, algo que eu gostaria que fosse feito, e a equipe não respondia do jeito que eu esperava que fosse responder. Então eu comecei a sentir na pele ali como as pessoas são diferentes, como na liderança a postura, você trazer isso para o time, trazer essa clareza, direção, segurança e fazer a interface com cada um do seu jeito faz toda a diferença. Então, a duras penas, eu vi ali que eu estava muitas vezes reagindo. Eu estava reagindo ao que estava acontecendo e não me preparando para liderar aquela equipe e pensando em como minha liderança ia acontecer de maneira premeditada. E é isso que a gente quer trabalhar cada vez mais com os líderes, né? A intencionalidade na liderança, considerando você em primeiro lugar, quais são as suas tendências, como é que você costuma atuar, para conseguir conectar cada vez mais com a equipe. Então, foi naquela época que eu comecei a perder o cabelo, Edu. Verdade, você sabe que você contando aqui me lembrou de uma passagem. Eu tive um grande mentor na minha vida, pessoal. Acho que quem trabalha comigo sabe, e eu sempre conto isso nos nossos treinamentos, que foi o Dr. Miguel Kriegsner, né? Fundador do Grupo Boticário. Eu tive a honra e o prazer de dar aula para o Dr. Miguel de inglês. Costumo dizer que, na verdade, o aluno era eu, né? Porque cada aula era uma lição de liderança, de valores, de inspiração, de humanidade. E ao longo desses anos, né, isso lá em 2009, 2010, o Dr. Miguel falou uma frase para mim que me marcou muito. Ele falou assim: Eduardo, liderar é uma arte. E é verdade, é a arte de você liderar pessoas, porque o que funciona para o Paulo Campos não funciona para a Lucélia, o que motiva a Mariana não motiva o Matheus. Então, é essa arte de liderar é que traz resultados impressionantes e extraordinários. E o que a gente quer trazer para vocês na sequência aqui é um compilado de muitos anos conhecendo várias culturas, vários segmentos, várias pessoas, entender como é que a gente pode ser mais intencional nessa liderança que gera resultado sem perder a humanidade. Mas existem algumas armadilhas, né, Gui? E eu acho que essa Boa. parte aqui eu vou passar para você, porque você apresenta com muita maestria essa parte aqui. Vai lá. A Kátia colocou ali no chat que passou por essa mesma experiência, né? No momento que você passa a liderar a tua equipe, o Maurício colocou ali, criar um grupo no WhatsApp sem mim, né? Não existia o WhatsApp naquela época ainda, mas de fato tinha alguns almoços que eu não participava mais, não entendia direito por quê. E muitas dessas armadilhas que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu confesso que passei por elas, né? Aliás, não tenho receio algum de dizer que muitas delas eu passei. A primeira delas era continuar operando como técnico. Então, se você trabalha como líder, se você promove líderes, se você orienta líderes aí na tua empresa, você certamente vê líderes que, apesar de estarem no cargo de liderança, faz sozinho que é mais rápido. Até eu treinar alguém, orientar alguém, deixa que eu resolvo isso daqui. Evita conversas difíceis. Esse é muito eu, né? Falar, deixa passar uns dias, vamos ver se isso aqui melhora.
E o Edu, num dos podcasts que a gente tem lá na Long Vision, falou uma frase que eu tenho repetido em sala, que é: não ter uma conversa difícil é o que, Edu? É como guardar o quê? Putz, é como guardar um peixe no armário, né? No primeiro É dia como ele vai guardar. ficar, ele vai ficar escondido lá, mas o cheiro vai chegar. É como guardar um peixe no armário. Então, quando a gente evita uma conversa, as conversas mais sensíveis são aquelas que a gente precisa ter mais rápido, inclusive, né? Confundir autonomia com ausência, que é delegar sem alinhar expectativas. Esse é um cuidado que eu tenho até hoje, que é como é que eu delego bem. Para mim é um desafio sempre encontrar a medida. Como é que eu delego sem sobrecarregar, mas como é que eu também delego dando muita clareza e não delargar, né? Pô, achei que eu Ô tinha Gui, pedido, que estava tudo claro. Diga, deixa eu pegar esse teu ponto aqui, vai porque eu acho lá. que eu tenho um exemplo muito, muito real e muito atual para vocês aqui. Eu fiz um trabalho, tenho feito um trabalho ao longo dos últimos 12 anos com uma empresa muito grande. Não vou trazer o nome da empresa, porque é mais o fato do que a empresa. Mas foi fora do Brasil, isso eu estava na Europa fazendo esse trabalho. E nesse primeiro encontro, a grande reclamação do time era um líder, e é uma empresa global, é um líder que, multicultural, inclusive essa equipe, um líder que microgerencia. E eu fiz aquelas conversas one-on-ones com os times antes de entrar em sala com eles, e todo mundo trouxe isso. Ele microgerencia, está o tempo inteiro no nosso pé, ele quer perfeição. Bom, isso passou agora 6 meses, o trabalho tem sido feito, ele está fazendo um trabalho nessa questão comportamental, e essa semana eu estou fazendo os calls antes do nosso próximo encontro que a gente vai ter na semana que vem. E aí o ponto é, puxa, agora ele abandonou a gente. Então agora eu não sei mais se eu tô de fato mandando bem ou não, porque ele está num outro extremo. Então eu tô, simplesmente me sinto abandonado. Então veja, eu quis trazer esse exemplo porque é justamente sobre isso que você falou, esse fine-tuning, esse ajuste fino entre autonomia e não ausência, né? Em delegar, mas trazendo expectativa e clareza. Uma outra armadilha, dar feedback apenas quando a situação já está crítica. Muito comum a gente ouvir isso dos líderes. Pô, eu passo 6 meses sem ouvir um feedback do meu líder. Quando o bicho pega, aí vem um feedback que, na verdade, às vezes nem dá para enquadrar como feedback, como a gente gosta de trabalhar feedback, né? E escutar para responder. Muitos líderes, muito comum a gente entrar em sala e ouvir, puxa, mas eu sou o líder, as pessoas esperam uma resposta de mim. Como é que eu vou ser vulnerável? Como é que eu vou dizer que não sei? Eu preciso. Esse automatismo de ter a resposta na ponta da língua leva muitos líderes a escutar para responder e não para compreender. E aí leva, o que pode levar depois a fazer perguntas poderosas, né? Vocês certamente vão se relacionar com aquele líder que você talvez levava um problema para ele, ele fazia 2 ou 3 perguntas e te ajudava a achar a solução sozinho, ou co-construía essa solução junto com você. Então, essa entre outras armadilhas, né? Eu poderia listar mais algumas aqui. E a pergunta que vem é: quantas dessas armadilhas você tem caído nos últimos meses? Os líderes que você acompanha dentro da tua empresa, o teu líder, a tua líder, quais armadilhas dessas você tem visto? Você está trabalhando com algum líder que está nesse dilema que o Edu trouxe? Ou delarga demais, ou microgerencia, só dá o feedback quando a bomba tá explodindo, evita aquela conversa mais sensível. Então, essas reflexões nos levam a. Eu, quando estava preparando isso aqui, fiquei pensando, né, junto com a minha equipe aqui, puxa, será que ali eu estava indo fundo demais? Será que aqui eu podia ter dado um feedback antes? Depois que a bomba estourou, o que que eu podia ter feito para isso não acontecer? Acho que essas perguntas vão nos acompanhar pelo resto da vida, como líderes, né? Agora, vocês já pararam para pensar por que que a gente tem líder? Por que que a gente tem líder, né? Por que que nós nos organizamos nesse formato de existem os líderes, existem as equipes? Por que será que a gente é assim? A Penélope tá aqui, Penélope? Eu não vi se a Penélope entrou, mas não sei se já saiu. Tá me ouvindo aí, Pen? Estou. Posso te colocar no spot aqui sem combinar o jogo antes? Pode.
A gente Está aprende falando isso de alguma coisa que eu adoro, então. A gente aprende isso no curso de técnicas de apresentação. Nunca peça para alguém entrar na tua apresentação sem combinar antes, para não deixar a pessoa numa saia justa. Mas eu vi que ela me mandou uma mensagem assim: eu estarei na live se você precisar de algum suporte. E, na verdade, Pena, eu não poderia falar desse tema de evolução da liderança sem convidar você para falar um pouquinho sobre por que que a gente se organizou nesse formato. Por que que nós existimos e nos organizamos uma sociedade inteira dentro das organizações no formato de líderes e liderados? Sim, esse é um assunto que eu acho fascinante, né? Por que que estamos nesse formato e o que tem mudado? Porque, naturalmente, nós sempre tivemos seguidores e líderes. Então, a gente não pode realmente falar da liderança sem falar de seguidores, porque são os seguidores que colocaram os líderes nas posições que elas estão. E antigamente, estou falando, né, de 200 mil anos atrás, até muito mais recente, até a Revolução Agrícola, entre 10 e 14 mil anos atrás, que quando a gente mudou esse sistema, a gente sempre se organizamos assim, porque era o mais efetivo para a sobrevivência. Ou seja, vamos imaginar que nós somos uma tribo aqui e nós precisamos sobreviver. A gente se uniu para fazer um tribo justamente para isso, porque uma pessoa sozinha morre. Então, é a nossa sobrevivência. Agora, vamos imaginar que estamos perto de um rio. Então, uma boa fonte de comida é só que eu não sei como pescar muito. A maioria de nós não sabemos. Então, o que que faz sentido? Faz mais sentido eu ir lá sozinha, tentando pescar, ou eu vou seguindo o melhor pescador, nesse caso, que é o Guilherme, que ele faz isso muito, muito bem. Então, eu vou seguindo o Guilherme, eu vou pedir o Guilherme me ensinar, me mostrar como que isso é. E se eu não quero aprender, eu só quero comer o peixe, eu vou seguindo ele de qualquer forma. Então, nesse sentido, ele naturalmente tem essa posição de líder, ou na época se chama elders. Não sei como isso é traduzido exatamente em português, é uma palavra difícil O para mim. ancião, os anciões. Anciões, isso, os anciões, ele vira ancião, que é o equivalente de um líder por natureza, por ser o mais habilidoso naquilo. Mesma coisa de que, por exemplo, caçar. Então, vamos dizer, o Edu é o melhor caçador ali. Então, naturalmente, vamos seguindo o Edu quando a gente quer caçar. Quando estamos olhando para arrumar ferramentas, por exemplo, a Julie. Então, a gente vai seguindo a Julie quando a gente precisa das nossas ferramentas serem mais apuradas. Então, naturalmente, isso acontecia. Então, as pessoas, o tribo, ele viam naturalmente, claro, não teve votação, não teve, né, eleição, essas coisas, mas naturalmente isso acontecia. Então, esse faz parte da nossa natureza, do tribo e os membros da tribo seguir o líder. Só que hoje estamos com um sistema diferente. A gente mudou tudo lá na Revolução Agrícola, talvez isso seja um assunto para outro lugar ali, de o que que a gente mudou, né? E por que que a gente mudou e os resultados. Mas um dos resultados é que nós temos um sistema diferente hoje. O nosso sistema hoje, ela não é os membros da empresa escolher os líderes e adiante. O nosso sistema hoje é que os stakeholders, um conselho administrativo, vai escolhendo um CEO que acha que vai entregar os melhores resultados. Esse CEO vai fazer o quê? Escolher os diretores, que vão escolher os gerentes e por adiante. Então, quem está na base não tem uma escolha nenhuma, não escolheu quem é o líder dele. Então, isso quebra a nossa natureza de naturalmente seguir a pessoa que é mais capaz de entregar aquilo que a gente precisa para nós. Então, aonde que nosso DNA, o nosso nossa organização ali, ela é de bottom. Hoje De estamos baixo com para cima, sistemas né? que é para cima, para baixo. De Então, cima para isso baixo.
de cima para baixo. Isso dá essa sensação de estresse, porque se estamos vindo do comando-controle, eu não tenho escolha nenhum quem é meu líder. E eu vou ter que fazer aquilo que ele está mandando, e isso gera o quê? Burnout, stress, isso pouco engajamento, alta rotatividade, né? Turnover ali. Então, solução é o quê? Mudar todo o nosso sistema, falar para as empresas gigantes do mundo, não, vocês não podem fazer isso mais, hoje vai ser as equipes que vão escolhendo. Não, também isso não é uma opção que nós temos. O que que a gente tem como opção? A gente tem a opção de estar formando líderes que são muito mais perto da nossa liderança natural ali do que mais longe. Então, líderes que são mais empáticas, que escutam, são líderes que a equipe quer seguir ali. E aí a gente vai mitigando esse sistema que a gente criou. Então, não é para a gente tentar mudar aquilo, mas trabalhar dentro daquilo. Eu acho que esse é o grande propósito do nosso Leader Long Vision. É como que nós podemos formar líderes que vai fazer que nós naturalmente, e as equipes naturalmente vão engajar mais. E para isso precisa de algumas qualidades que a gente via lá atrás, que era a escuta, que era mediação de conflitos. Eu quero falar anfitriãs, mas é errado, né? Como que é, Gui? Me fale de novo. Ancião. Ancião, anciãos, os elders ali Aham. teve essas características, inclusive o cacique também, que era responsável para mediação de conflito, para todos viverem ali para o melhor resultado, que é a sobrevivência de todos os membros ali. Então, isso a gente consegue fazer, isso podemos. Mudar o sistema mundial talvez seja um pouco ambiciosa. Então, o que que cada um de nós podemos fazer na nossa posição para que a gente pode fazendo isso, porque assim que o liderado vai se entregar, assim que o liderado vai ficar mais engajado, vai entregar resultados melhores e também vai ser melhores líderes para os líderes e está ensinando isso cada vez mais. Era isso, Gui, que não foi combinado, ou eu contei Perfeito. outra história. Perfeito, Pen. Obrigado por trazer com tanta clareza para nós essa história da evolução da liderança. Essa foi uma pergunta que sempre me fascinou, né? Por que que a gente precisa de líderes? E é muito fácil de ter essa clareza. Os líderes são aqueles que a gente quer seguir. Quem é que você gostaria de seguir? Quais são as características desse líder? E isso não vem porque a gente aprendeu na escola, isso vem porque a gente aprendeu isso há milhares de anos. Isso está dentro do nosso cérebro, está dentro do funcionamento do nosso cérebro. E vocês sabem que aqui na Long Vision, bom, para quem não sabe, a Penélope é arqueóloga de formação, especialista na evolução humana, entre outras coisas, como ser cantora de ópera. Mas é por isso que eu convidei ela para fazer essa parte aqui. Isso explica muito do nosso DNA. Quando a gente está falando de apresentações de alto impacto, a gente fala do impacto Por que que você sente frio na barriga quando está na frente do público? Isso tem uma relação direta com o nosso cérebro. Qual é a relação do nosso cérebro com a liderança? É essa conexão que a gente vai fazer aqui. E uma maneira da gente entender isso é usando o cérebro trino, que é uma maneira de enxergar o cérebro, uma teoria proposta lá na década de 70, separa o cérebro em três grandes partes. A gente sabe que o cérebro são milhões de sistemas interligados, mas para a gente entender essa relação, o cérebro trino nos atende muito, muito bem. E as três partes aqui que constituem o cérebro nessa teoria são o cérebro mais antigo, mais primitivo ou reptiliano, é aquele que cuida da nossa sobrevivência como espécie. A segunda camada, e isso a gente herdou, de fato, todos os vertebrados têm, a gente traz isso de uma evolução de mais de 500 milhões de anos, desde o nosso ancestral comum com os outros vertebrados, a gente tem essa parte do cérebro. Algo que evoluiu mais com os mamíferos foi a parte do cérebro límbico, onde estão as nossas emoções e a nossa memória, ou grande parte disso. Por exemplo, por que você se lembra, se recorda de fatos altamente emocionais? Parte da memória está lá também.
E a terceira parte nessa teoria sobre o cérebro é a nossa parte mais moderna, que cuida do nosso racional e da nossa linguagem, que é o neocórtex. Então imagine o seguinte: você está sob extrema pressão, você está assim com o resultado está horrível, você está sofrendo uma pressão para entregar. Qual dessas partes do cérebro começa a ficar mais ativa, começa a ficar em alerta e começa a te dar sinais que você está em perigo? Qual delas vocês acham que é? Pode colocar no chat aí. Você está sob pressão, você está atuando com problemas diariamente. Qual dessas áreas pode começar a ficar mais ativa para você? O reptiliano. Límbico, reptiliano. Boa. Apareceram dois aqui. Por que o reptiliano? Imagine que ele foi evoluindo há milhões de anos num ambiente onde você tinha que passar por muitas ameaças de vida ou morte. Então, se você vai caçar, ainda que seja com o seu ancião, se o leão te pegar ao invés de você pegar o antílope, problema sério, né? Você pode não passar os teus genes para a próxima geração. Então, nosso cérebro ainda atua dessa forma quando você se vê numa situação de muito estresse, perigo, pressão, ele interpreta aquilo como um perigo. E a gente começa, porque a gente fica estressado, começa a atuar com mecanismos de sobrevivência, você vê as pessoas perdendo o controle dentro de uma discussão e por aí vai. Então a gente vai conectando muito o que acontece no nosso cérebro com a liderança. Ou você se prepara para dar um feedback, aí você escreve o feedback. Você entra, inclusive você entra no Gemini ou no Chat GPT e você fala, pô, eu preciso dar um feedback para uma pessoa, ela fez isso, aconteceu aquilo, me ajude a fazer isso de uma forma não violenta, para quem gosta da comunicação não violenta, e o script vem para você, prontinho, bonitinho. E aí você senta na frente da pessoa, o coração acelera, a mão começa a ficar suada, você começa a gaguejar. Que parte do cérebro é o teu racionalmente você sabe exatamente as palavras que você quer falar. Mas pode ser que o teu límbico, as tuas emoções e o teu instinto de sobrevivência esteja tomando conta de você naquele momento. Parece familiar para alguém aqui? Comigo acontece muito, né? Se preparar para um feedback, para um momento de pressão. Então a gente baseou a jornada do líder Long Vision para atender todos esses aspectos aqui. Como é que a gente pode cuidar para que a gente possa se desenvolver nesses pilares que conversam diretamente com a nossa realidade? Entendendo que nós, seres humanos, somos assim porque nós nos desenvolvemos assim há milhões de anos. Como é que a gente pratica, torna isso intencional, torna isso consciente e se prepara para lidar com isso quando os eventos acontecerem. Então, na imersão do Líder Long Vision, a gente vai trabalhar no primeiro dia conexão. Como é que nós, líderes, podemos nos conectar conosco mesmo, ou seja, como é que eu posso me autoconectar, me autoconhecer e conhecer e me conectar com as pessoas da minha equipe e criar esse ambiente de segurança. Porque sem segurança, a gente começa a atuar no reptiliano, no sistema de sobrevivência. E nem sempre é o mais nós nem sempre tomamos as decisões mais racionais. Uma vez que você tem esse ambiente de segurança, a gente trabalha um pouco mais o que está conectado com o límbico, que é a coragem, porque vai fazer parte do nosso papel como líderes termos a capacidade de atravessar conversas difíceis com regulação emocional, de dar feedbacks que sejam construtivos, de ouvir feedbacks que não sejam fáceis de escutar, de tomar decisões que são sensíveis, lidando com as nossas emoções e as emoções dos outros. E para fechar, no terceiro dia, a gente trabalha o que está conectado com o nosso neocórtex, o nosso racional, que é a performance. Como é que a gente traduz a estratégia para a nossa equipe? Como é que uma mente regulada nos ajuda a tomar decisões com menos vieses inconscientes? Como é que nós assumimos a nossa responsabilidade como líderes e passamos a terceirizar menos para o RH as conversas difíceis, quem está desmotivado, como é que a gente começa a assumir que nós, como líderes, precisamos criar esse ambiente onde as pessoas vão florescer
E não a cultura. Claro, a cultura da empresa vai ajudar, é claro que todo esse trabalho de RH é essencial, mas no final do dia as pessoas não deixam as empresas. Geralmente elas deixam os seus líderes. 70% da experiência de alguém dentro da empresa se relaciona diretamente com o seu líder ou sua líder direta. Então, Ô esse Gui, se você me... senso de, desculpe, se- só para fechar, Edu, o Vai lá. senso de dono da cadeira que você ocupa. Vai lá, Edu. Não, eu queria só reforçar o que você está trazendo e trazer um pouco da minha experiência rodando aqui muitas equipes de C-level, né, e alta gestão, aonde existe um outro movimento também que líderes que não são bem preparados, eles delegam para cima. Então eu vou jogar para o meu diretor resolver um problema que é meu, porque eu não quero ter a conversa ali na horizontal com o meu par. Então eu jogo para o meu diretor, ou então esse é um dos problemas também quando a gente não se desenvolve, porque eu não vou conseguir ter essas conversas difíceis, não vou ter essa coragem, não vou ter o repertório, eu delego para cima. Então esse também é uma das constantes queixas que a gente recebe aqui, né? Maravilha. E aí a pergunta que vocês podem estar se fazendo, eu pelo menos me faço, é, beleza, como é que a gente muda então milhões de anos de evolução para a gente sair do piloto automático, como quem colocou aqui no chat, o Lucemir colocou, a gente volta para o piloto automático em momentos de pressão. Então, como é que a gente nós não vamos mudar o cérebro. A Penélope não vai deixar eu falar um absurdo desse aqui. Milhões de anos de evolução, a gente não vai mudar em décadas, nem em centênios de anos aqui. Isso vai demorar outros milhões de anos. Então, o que nós precisamos fazer é tornar isso consciente e ir educando, praticando, para que o nosso cérebro vá pelos caminhos antes praticados por nós. Exemplo muito simples. Você provavelmente escova os dentes, ou toma banho, ou até mesmo dirige, seguindo o mesmo padrão todo dia, porque o teu cérebro está seguindo aquele caminho que você foi fortalecendo durante o tempo. Você não aprendeu a dirigir o carro lendo uma apostila. Você precisou entrar no carro e dirigir ele várias vezes até que aquilo se tornasse automático. Então, o que a gente quer com o Leader Long Vision é trazer a consciência do que acontece no cérebro, para que a gente possa praticar maneiras diferentes de encarar o desafio do dia a dia e se conectar com as pessoas, para que no momento de estresse, de tensão, de decisão, do dia a dia, até mesmo de empolgação, a gente possa seguir por aquele caminho que conecta pessoas, que cria segurança psicológica, que não deixa de ser orientado aos resultados. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou vendo vocês atentos aqui, acho que estão comigo, né? Então, deixa eu Ô, Gui. conectar novamente aqui para a gente compartilhar o que nós acreditamos ser um framework capaz de nos dar essa ferramenta de prática para que no dia a dia isso aconteça. E aí, como diz o Lencioni, né, no the, is it really anything new, né? É claro que isso aqui parece muito simples, talvez, na maneira que a gente entende, mas é profundo e fundamental e exige camadas de construção para que isso aqui aconteça. A gente criou aqui o framework Respire, Conecte e Responda. O que significa o Respire, Conecte e Responda? Imagina o seguinte: alguém se atrasou, alguém do seu time, e a reunião era importante. Isso não é a primeira vez que acontece. E aí a pessoa chega atrasada, você já está se contando algumas histórias e sai na sua expressão. Pô, de novo você se atrasou, parece que você não leva o seu trabalho a sério. Né? Levante a mão, quem nunca aí, né? Essa é uma fala, é uma comunicação que conecta ou que desconecta, que cria proximidade ou que cria afastamento. Qual parte do cérebro está mais ativa aqui? Você realmente escolheu e queria falar essas palavras no momento daquele evento? Então, como é que a gente olha para esse tipo de evento? A gente fala muito de respostas não saudáveis ou respostas saudáveis. Veja se isso aqui acontece com você. Existe um estímulo, uma situação que seja tensa, uma divergência, uma pressão, algo que te incomoda. E aí você tem um pensamento sobre aquilo, um pensamento automático. E aí, geralmente, a resposta ela vem como não saudável. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há algum tempo atrás, nós estávamos fazendo, acho que, o planejamento estratégico
de 2024 ou 2025, já faz algum tempo. Eu espero que o Edu se lembre aqui do acontecido. E aí a gente estava pensando, pô, como é que nós vamos trazer o crescimento que nós queremos ter? Todas as empresas passam por isso. Como é que nós vamos trazer os resultados que nós queremos? Estávamos sentados aqui na sala que eu estou agora, eu, Edu, Renata, Penélope, os 4 sócios da Long Vision. E o Edu trouxe uma proposta muito diferente de abrir um tipo de negócio, uma vertente de negócio distinta, que a gente não fazia até hoje, que era uma atuação nos Estados Unidos. Hoje, inclusive, a gente está atuando nos Estados Unidos. O meu perfil, um perfil estável, um perfil que gosta de conformidade, de estabilidade, de segurança, eu evito mudanças. O meu coração começou a acelerar, eu comecei a me remexer ali na cadeira, e o Edu, muito convicto que aquilo era uma grande oportunidade, começou a defender aquilo com entusiasmo. E aí, o que que saiu da minha boca, né? Saiu assim: pô, Edu, um negócio novo agora, você faz gestão por espasmo. Lembra disso, Edu? Claro, como é que eu ia esquecer? E aí o Lembro. Edu olha para mim, pô, e você, fazendo processo, então, que a gente vai conseguir trazer o crescimento? Então, o que que aconteceu ali? O evento desconfortável para mim foi o que estava se passando dentro de mim ali. Puxa, mais uma operação para a gente cuidar. Como é que a gente vai. Eu já estava pensando em todo o entorno para aquela ideia funcionar e me senti talvez ali pressionado ou sobrecarregado com mais aquela função. E aí eu não me conectei com isso na hora, eu me conectei em jogar a culpa para quem? Né? Para o Edu. Então, o meu cérebro reptiliano e emocional ali, o límbico, foi para esse estado de sobrevivência. E aquilo, obviamente, foi não saudável. Tivemos depois que fazer o que nós chamamos de fechar a caixa, sentar e conversar sobre aquilo. E no fundo, ali, o que estava acontecendo era um medo meu, é, uma resistência, talvez, à mudança. E o Edu estava com o seu entusiasmo, o seu empreendedorismo, que é natural, do perfil comportamental dele. Talvez isso tivesse sido diferente se naquele momento eu tivesse conseguido respirar, me conectar comigo mesmo, ou seja, por que que eu estou sentindo aquelas coisas que eu estou sentindo e por que que o Edu está trazendo aquilo da maneira que está trazendo. Quais são os sentimentos, quais são as necessidades daquelas pessoas naquele momento. E depois responder isso com mais racionalidade, que foi o que nós fizemos depois de conversar sobre aquilo. Então, aqui o ponto é acalmar o impulso emocional. Quando você respira, você dá tempo do teu cérebro voltar a irrigar o teu neocórtex e você contém aquele ímpeto de curto prazo que é trazido pelo teu cérebro reptiliano, se conecta com você mesmo e com o outro, e aí sim você responde com clareza e intenção. Parece muito simples, mas se você não tem consciência e não pratica isso, os milhões de anos de evolução vão te levar a atuar no piloto automático, né? Eu tenho uma história mais feliz para compartilhar sobre isso, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou aprendiz de surfista, então eu me meto a fazer aula de surf, assim, tipo domingo de manhã, de madrugada. E um dia eu cheguei em casa no sábado, minha esposa, coincidentemente, estava na cozinha mexendo em alguma coisa, a gente tinha uma filha, minha filha tinha, sei lá, um aninho e pouco. E aí eu entrei empolgado em casa e falei, marquei uma aula de surf para amanhã. Consegui, meu professor tinha vaga, então eu vou e volto, depois do almoço eu volto. E a minha esposa olhou para mim e falou, deu uma risada sarcástica, na verdade. Ela fez assim: tá bom, boas ondas. E aquilo, obviamente, tinha desagradado ela, né? Foi essa cara que eu fiz, Paulo, internamente, né? Acho que deu ruim o meu surf. E eu fui para a sala bravo, eu fiquei incomodado com aquilo. Eu entrei no modo ali de embate, assim, tipo, como assim? Sabe que isso é importante para mim, né? Eu estou fazendo as minhas coisas e tal. Mas nesse momento eu lembrei da gente em sala de aula, falando muito sobre quais são os sentimentos e necessidades que estão acontecendo naquele momento. E aí eu respirei, consegui fazer isso, voltei para a cozinha, olhei para ela e falei: Dani, quando eu falo que vou surfar no domingo e você me responde com uma risada, eu senti um certo sarcasmo, isso me deixa irritado, não queria ficar assim no sábado com você. Por que que você acha que você me respondeu assim? E felizmente naquele momento ela se conectou com ela mesma. E ela pôs as mãos no balcão, assim, eu lembro, e ela falou: sabe o que que eu acho? Eu acho que eu tenho inveja de você, porque você tem um hobby,
Você se desconecta, você vai, passa o domingo na praia, surfando, e eu fico aqui cuidando da Marina a manhã toda. Eu não faço nada de diferente. Talvez eu precise de um pouco de espaço para eu me cuidar, para eu fazer alguma coisa que eu goste, né? E aí a gente pôde se entender naquilo ali. Eu pude acolher aquele sentimento dela, aquela necessidade dela e dizer para ela, olha, a hora que você quiser, o que você quiser, estou disposto, né? Eu faço a mesma coisa por você, eu fico aqui, enfim, a gente vai se alinhar em torno disso. E aquilo, obviamente, trouxe um final muito mais saudável para aquela conversa. Eu fui surfar, diga-se de passagem, mas esse não é o principal. O principal foi que a gente ficou bem, a gente cria um ambiente onde a gente tem a liberdade de falar um para o outro o que que tá sentindo quando a gente sai desse piloto automático, né? E é isso que a nova liderança está exigindo, que na verdade as equipes estão pedindo, que a saúde emocional, o mundo está precisando, na verdade, né? Então, líderes que consigam, na prática, acalmar, respirar e sair desse modo de ameaça, reduzir a reatividade, que a gente consiga se conectar, percebendo segurança, tem espaço para a escuta das pessoas. Se a gente voltar lá para o relatório Gallup sobre a saúde organizacional, o ambiente de trabalho, a gente vai ver as pessoas dizendo: eu queria ser mais escutado, eu queria ter mais autonomia, eu queria ser considerado, eu preciso sentir conexão, eu preciso sentir propósito. Tudo isso aparece no pedido das pessoas. E aí, quando a gente responde com o racional, aí a gente pode tomar melhores decisões, encaminhar melhor as situações. Então, novamente, aqui é ter consciência e praticar isso para que isso apareça no momento de tensão. Porque entre o estímulo e a nossa resposta existe uma escolha. Os estímulos vão continuar acontecendo e você vai ter um pensamento automático. Talvez o Edu vai vir com uma nova ideia, uma mudança muito grande aqui, e provavelmente o meu pensamento automático vai ser, de novo, nós vamos inventar um negócio novo, mas eu vou ter uma opção aqui, que é como é que eu paro, respiro, me conecto, dou um passo atrás e entendo o que está acontecendo naquele momento, para a gente chegar numa resposta saudável, que nos leve a ter melhores soluções, melhores caminhos, melhores relacionamentos, ambientes que sejam de fato mais saudáveis e produtivos para todos nós. Tudo bem até aqui? Fez sentido isso para vocês? Então a gente vai agora imagina, né? Para eu conseguir respirar e me conectar, precisa de muito autoconhecimento, precisa de bastante conhecimento dos outros, prática de sentimentos e necessidades, tomada de decisão, ou seja, aí a gente vai somando as peças que vão nos levar a esse framework aqui e que a gente vai trabalhar. E aí começam a vir respostas que são mais parecidas com isso aqui, né? Pô, é a segunda vez que você se atrasa, estou preocupado, isso é importante para o time, o que que a gente pode fazer? Onde você escuta o racional falando sem deixar de endereçar o que precisa ser endereçado. Então, esse é o framework do Leader Long Vision. Respire, conecte-se e responda com mais intencionalidade, para você deixar de reagir. Você tem treinado essa resposta ou você está confiando apenas no improviso quando os problemas acontecem, quando a pressão vem, né? Então, era esse framework que eu queria compartilhar com vocês. Edu, Obrigado, Gui. É uma aula, né? Muito legal. Fico imaginando aquela conversa entre você e a Dani, né? Com aquela profundidade, com aquela abertura acontecendo entre o líder e liderado, né? Claro, com um problema que aconteceu, como imagina que legal, né? A gente conseguir ter esse tipo de conversa. Esses últimos 10 minutos aqui, pessoal, é muito mais para apresentar para quem não conhece ainda a Long Vision. E um pouco mais desse novo produto, dessa imersão que nasceu depois de muito tempo de estudo e análise, sala de aula, porque o que a gente quer de fato é ajudar as equipes e organizações a se tornarem cada vez mais saudáveis e mais coisas. A gente quer de fato inspirar pessoas e impactar resultados. Quando a gente começou lá atrás, eu e Penélope, praticamente 15 anos atrás, jamais imaginei que a gente estaria hoje com um time de quase 40 pessoas, o time cresceu, um time diverso. Também jamais imaginei que a gente
teria impactado hoje mais de 30 mil pessoas em 450 empresas ou mais em 18 países. Então, e aqui estou falando de 18 países presencialmente, onde a gente já esteve entregando os nossos conteúdos e os nossos treinamentos. E daí nasce, então, o Leader Long Vision, através dessa vivência com muitos clientes que passam desde uma grande multinacional, um banco nacional, onde todos têm líderes sentando nessa cadeira pela primeira vez, né? Ou até que já estejam numa cadeira de líder, mas que precisam se desenvolver para que não repita um padrão de gestão daquele líder lá do passado que eu aprendi assim, então vai ser desse jeito. Não, existem alternativas. O Líder Long Vision começa com uma análise muito legal com assessments, onde a gente consegue mapear o teu estilo de gestão através do que a gente chama de um ferramental aqui do DISC Management, é o teu perfil como gestor DISC, as suas tendências como gestor, como gestora, o ambiente que você cria, como você delega. Esse é um dos assessments que a gente tem. E tem um segundo assessment também, né, Gui? Dentro do Leader Long Vision, Perfeito. que é um assessment um pouquinho mais profundo, o assessment da Long Vision 360, onde você vai conseguir ver você antes, ou a pessoa que você está colocando para ser desenvolvida antes e o depois, né? Então, um ferramental que vai apoiar muito nesse desenvolvimento dos participantes. O formato, Gui, se você puder passar um Tá? pouco Só para dando frente. um 10 centavos aí no assessment do Vai Leader Long lá. Vision. Como ele é um assessment 360, ele tem a intenção de ser respondido antes e alguns meses depois do treinamento, para de fato medir a evolução daquele líder e trazer mais clareza para ele ou para ela de quais são os aspectos que já houve evolução, quais precisam ser focados. E a gente vai estar falando sobre feedback, segurança psicológica, performance, tomada de decisão, que são os itens que a gente vai trabalhar dentro da imersão, né? São 3 dias presenciais, ou seja, 24 horas de prática real. E prática real, porque quem conhece a Long sabe que a gente é muito de teoria aliada à prática. Então a gente não vai lá palestrar, a gente vai de fato fazer com que esses líderes coloquem a mão na massa, treinem, pratiquem, tenham trocas profundas e um acompanhamento estruturado, né? Temos local e já temos as datas também para dividir com vocês. Inclusive, nesse primeiro momento, nos dias 26, 27 e 28 de março, quem vai estar na sala é Guilherme, Penélope e eu. Então, somos 3 facilitadores em São Paulo, que vai acontecer no Intercity AMB. Vagas limitadas, a gente está limitando essa primeira edição para 40 pessoas, ou seja, 40 cadeiras. E a gente está trazendo nesse momento aqui também para aquelas pessoas que têm interesse de participar ou de convidar pessoas das suas organizações para participarem. Aqui a gente está oferecendo um desconto de 25% para confirmações realizadas após essa live, tá? Então, esse desconto ele cabe dentro desse lote atual. Então, foram 3 lotes. O primeiro já acabou no início de janeiro, o segundo lote e o terceiro lote. Então, quem quiser pode colocar o QR Code aqui, o telefone, e puxa já as informações, mas a gente vai disponibilizar isso aqui também por e-mail depois, se eu não tiver enganado, né? E para aquelas empresas que querem ou desejam investir em 3 ou mais líderes, então você vai trazer muitas pessoas da tua organização, é claro que aí você tem uma condição ainda mais especial. Vocês podem esperar dos líderes que vão passar por esse treinamento uma profundidade em autoconhecimento, tanto com o perfil comportamental quanto com o Assessment Leader Long Vision e exercícios que a gente vai fazer dentro de sala. Muito dessa como o líder pode gerar conexão com os seus liderados e cuidar para que exista esse ambiente de segurança psicológica dentro das equipes e que enderece sim os feedbacks, as conversas difíceis, que no final do Leader Long Vision, a gente estava até falando, não é para nem chamar conversa difícil, é para chamar conversa. Conversas essenciais, conversas importantes, que elas sejam menos difíceis, pelo menos, considerando que a gente vai ter lá muito a gente vai falar sobre comunicação não violenta, a gente vai falar sobre como nos conectarmos, entendendo sentimento e necessidade, para aplicar isso no momento de conflitos, para que eles sejam produtivos, e de feedbacks. E para fechar tudo isso, a gente vai complementar com accountability, um senso de dono daquela cadeira que você ocupa, tomada de decisão, como é que eu diminuo viés e tomo melhores decisões, e que líder eu quero ser.
Que líder eu quero ser daqui para frente, se eu quero viver com mais felicidade e menos estresse nessa cadeira tão desafiadora, mas que que ao mesmo momento é um privilégio também, que é a cadeira de líder. Gui, obrigado por dividir aqui esse momento com todos nós. Muito legal ter a presença de todos vocês aqui, o time Long Vision que também nos apoiou. Vocês ficam aqui com os nossos contatos, o time também depois entra em contato com vocês se quiserem mais informações. Obrigado pelo prestígio de sempre. Espero ver alguns de vocês ou de seus colegas ou das empresas de vocês com a gente lá em São Paulo.